Sport Center não só está de volta, como está completo neste momento, com o Eugênio Leal, com o Zé Elias e com o Mário Marra e com a vitória do Corinthians 2-1 na Neoquímica Arena em cima do Flamengo. Vitória que pelo menos momentaneamente tira o Corinthians da zona do rebaixamento. Eugênio, Zé e Marra, boa noite, Eugênio. Vitória importantíssima que faz o corintiano respirar. É isso, boa noite, Bruno, companheiros, fãs de esportes. Vitória no dia do aniversário do Corinthians, né? 114 anos, uma linda festa antes da bola rolar e um time que se entregou ao máximo em campo durante o jogo. Sofreu uma baixa logo com 3 minutos, a lesão do Héctor Hernández, né? O atacante espanhol que foi contratado recentemente, entrou como titular e o Yuri Alberto no banco. E com a lesão, o Yuri entra no jogo com 5 minutos e se transforma num dos melhores jogadores da partida, né? Tendo participação em 2 gols. E o Corinthians, com muita disposição, muita garra, um ambiente muito favorável, conseguiu vencer um Flamengo que segue sem jogar bem. O Flamengo até empata o jogo, depois sofre o segundo gol, mas não vem jogando bem o Flamengo. Essa é uma questão, especialmente quando joga fora de casa. Foi uma jogadaça do Yuri Alberto no primeiro gol, não foi, Mário Marra? Foi. Para o Thales Magno marcar, depois tem um pênalti que o Pedro converte, empata o jogo para o Flamengo, a gente já vai ver os lances. E aí, no segundo tempo, o Ángel Romero marca e dá a vitória para o Corinthians. Acabado de entrar. Primeiramente, prazer, Bruno, estar com você, Zé, Eugênio, fã de esportes. A gente está revendo aí, está vendo aí, né, os melhores momentos. Ele é uma falha do Davi Luiz, né? E a partir daí o Yuri Alberto, sim, esse ponto aí é o Yuri Alberto, fazendo a jogada para o Thales Magno, só cumprimentar para o gol. E o Yuri, Bruno, ele ainda foi personagem muito importante no finzinho da partida, depois desse segundo gol que você destacou aí do Romero, porque ele foi expulso. E aí o Corinthians depois teve mais 2 expulsões, né? Uma do Corinthians e uma do Flamengo. Teve confusão na reta final do jogo. Por causa do lance do Yuri, tá? O que já dá daqui a pouco um pouquinho de dor de cabeça para o Corinthians. Porque, como disse o Eugênio, o Corinthians perdeu o Hernández, atacante, entrou um outro atacante, o Yuri. O Yuri, sim. E para o próximo jogo perdeu os 2. É verdade. Porque não tem o espanhol e não vai ter o Yuri que está expulso. Tem uma pausa, né? Agora a partida de volta só contra o Juventude na outra semana, mas é um período, então, onde talvez o Corinthians não consiga recuperar aí esses jogadores. A gente viu o lance ali onde o Martínez acaba fazendo a falta, certo? Com o braço, e aí o Pedro empata a partida e no segundo tempo o Romero faz o gol da vitória, Zé. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marra. Boa noite, Eugênio. Muito tempo, a gente está conversando muito tempo, né? Que nós não fazíamos programas juntos. É um jogo bom, eu confesso que surpreendi com a malemolência, diria Pascoal, né, não vou dizer nhaca, não é isso, mas a tranquilidade que o Flamengo entrou para jogar esse jogo. A impressão que dava, não, hoje eu vou jogar, vou ganhar a hora que eu quiser, eu vou apertar um pouquinho, vou forçar um pouquinho, a hora que eu quiser eu vou tentar jogar. E não foi assim, como o Eugênio falou no começo, né, no destaque do Eugênio, o Corinthians entrou sabendo exatamente o que tinha que fazer. Vamos marcar uma linha de 5, 3 jogadores no meio campo, aí uma variação com o Garro e com o Héctor, né, primeiro, depois o Yuri Alberto, e marcando, pressionando, não deixando o Flamengo jogar. E o Flamengo, pelo outro lado, tranquilo, dependendo exclusivamente do Gerson, já que não tinha o De La Cruz, não tinha a Arrascaeta, o Gerson era o cara que pensava o jogo. O Gerson estava em todas as partes do campo. Era impressionante, porque o Pulgar com o Léo Ortiz. O Pulgar é o cara que saiu um pouquinho mais, o Léo Ortiz não tem essa... Até porque não é volante, né? não é o meio-campista, ele é zagueiro, então tinha dificuldade de fazer essa saída de bola, mas ao mesmo tempo o Flamengo tinha dificuldade de fazer a marcação no Garro, porque o Garro, sem a bola, ele fazia esse atacante, né? Para tentar dificultar a saída de bola, e quando o Corinthians tinha a bola, ele jogava nas costas dos volantes tranquilamente, ele conseguia fazer o desafogo, né, do Corinthians. E o Flamengo, eu acho que foi bem abaixo. A gente está conversando, né, o Eugênio, que é mais ou menos o que o Flamengo vem apresentando, né? Um Flamengo que joga 10 minutos, depois desaparece 20, depois volta a jogar 5 minutos, e aí depende muito da sua qualidade individual. E o Corinthians, eu acho que ele começa a ter uma nova cara. Começa, Zé? Eu acho assim,
pela entrega, você consegue perceber, o jogador, o venezuelano, peço perdão o nome dele, O Martínez. o Martínez, já é o segundo jogo, primeiro jogo, pegada, intensidade, corre o tempo todo, chega, porque o meio campo você tem que mostrar realmente que você está ali para os adversários entenderem que vai ter que jogar para poder passar por ali, né? Tem o Charles que, eu acho que o Charles não é o companheiro ideal, eu acho que o companheiro ideal aí vai pro Ramon entender como é que funciona, porque você tem um marcador, você tem que ter o cara que vai fazer essa saída de bola. O Charles não é isso, ele é mais de fazer a movimentação da equipe. E o Corinthians é o Garro, né? Hoje, se você olha assim, é o Garro. E o Thales, eu acho que o Thales hoje, eu acho que ele foi sobrecarregado, porque ele voltou muito para fazer a marcação na linha de 3, né? No meio campo, ele voltava para fazer essa marcação e fazer o balanço ali para poder fechar as linhas de passe do Flamengo. E o Corinthians entregou aquilo que todo mundo esperava, que é o que de fato é o Corinthians, né? Garra, determinação, corre até o final, a besteira que o Yuri Alberto fez no final do jogo, né? Eu acho que isso a gente vai comentar bastante, porque agora o Corinthians tem dificuldades no ataque, já tinha antes, agora vai ter mais ainda, mas acho que foi uma boa vitória do Corinthians no todo, entre os 90 minutos. Eu acho que o Corinthians, dentro da sua proposta, foi melhor que o Flamengo. E dá os parabéns ao Corinthians, né? São 114 anos. É verdade. É um clube que faz parte da minha história, né? Mas você passou quantos anos lá dentro, Zé? Dos 4 aos 19, 15. 15 anos. Agora, a Copa Sul-Americana à parte, é uma vitória importante para o Corinthians. Mas só de você tocar no assunto Copa Sul-Americana... Ou Copa do Brasil, E Copa né, do também. Brasil, especialmente. Isso, Lembra da entrevista coletiva do Emiliano pós-jogo? Sim. Quando ele fala de prioridade do brasileiro e guerrear no brasileiro? O guerreou? Muito, né, Marra? Muito. Não, e eu estava lembrando que antes na partida anterior do Brasileiro contra o Fortaleza foi um bom jogo do Corinthians também. Sim, eu não tenho achado que o Corinthians tem jogado mal. Eu acho que o Corinthians produz menos do que deveria produzir. Mas da turma que está lá embaixo, o Corinthians é um time que vem melhorando, até porque o Corinthians foi ao mercado, né? Tá melhorando o seu elenco. Agora, o que a gente não via, duas coisas. A gente não via pontuar. Isso. E a gente não via tanta entrega assim em campo. Eu concordo com o Zé. Eu acho que... Eu vou entregar a idade agora, né? Acho que a ficha caiu. Os jogadores entenderam. Não dá mais para deixar para amanhã o que tem que ser resolvido ontem. O Corinthians pode perder os jogos, mas o torcedor vai começar a se ver mais representado em campo. É uma vitória que pode marcar, assim, virada de página? Tem esse peso, Eugênio? Existe? Assim, poxa, é contra o Flamengo, foi com esse drama todo ali no final. Isso tem peso ou não? Olha... É mais frio. Você olha para a tabela e vê que o Corinthians sai da zona do rebaixamento e que o Fluminense ainda vai jogar, o Vitória ainda vai jogar e o Corinthians pode voltar para a zona do rebaixamento. A gente só vai saber se realmente virou uma página com o tempo, né? A questão é que tem a vitória e logo na sequência a data FIFA. Aí você para, pelo menos vai passar o período de data FIFA tranquilo, né? Sim. Vai passar feliz, mas você interrompe uma sequência, né? Você passa a pensar em outras coisas. Eu acho que o importante é que somou 3 pontos. Algo muito difícil, apenas a 5ª vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. O time ainda precisa muito para, de fato, respirar aliviado no campeonato. E eu não costumo entrar nessa de acreditar em embalo. Eu acho que teve um momento em que ele foi... Não acho que o time não estivesse lutando, mas hoje funcionou. Hoje encaixou contra o Flamengo, que é curioso. O Flamengo é muito forte, mas ele não é um time brigador como outros mais fracos. Entende? Jogar contra o Flamengo te dá mais espaços que jogar com o Criciúma. O Criciúma vai te negar espaços que o Flamengo te dá. Agora, o Flamengo, com a bola, vai ser muito mais perigoso do que o Criciúma. Essa é a questão. Quando você consegue tirar a bola do Flamengo, e o Flamengo hoje muito desfalcado, né? Mais uma vez muito desfalcado, você consegue achar espaços na defesa do Flamengo. E o Corinthians soube aproveitar esse espaço que achou. Não vai ser sempre assim. Não vai ser. Vai ser jogo a jogo. Bola a bola, dividida a dividida, rodada a rodada, para ele se firmar e a gente poder falar assim, não, de fato, ele está no rumo para sair do buraco. Porque a próxima rodada, por exemplo, é contra o Botafogo, que tem a mesma, posso falar, a mesma qualidade técnica do Flamengo e não vai dar espaço para ninguém, né, Marra? E que compete bastante todos os jogos. Compete demais. Inclusive, a linha de meio campo é uma linha de meio campo que é difícil você crescer para cima dos caras. Mas né? o que justifica o Flamengo não competir?
Os desfalques justificam isso? Porque tudo bem, tem os desfalques? Tem, Não deveria mas justificar. olha o time que entrou em campo. Então, É? Bruno, tem os desfalques, mas você não pode modificar a sua maneira de jogar por causa somente dos desfalques. Você poderia, por exemplo, aproveitar... Eu estava conversando com o Eugênio antes, né, assim que cheguei na ESPN. Qual era o momento do Corinthians? Há quanto tempo o Corinthians não vencia? Desde a partida contra o Red Bull da Copa Sul-Americana, Ribeirão certo? Preto. A ida, né? E dos últimos 11 jogos foi só essa vitória. Sim. O que você faz? Você vai jogar em casa, pressiona o teu adversário. Então, até porque se o Corinthians consegue, se o Flamengo consegue marcar 1-0 no começo do jogo, nos primeiros 15, 20 minutos, o jogo muda. Sim. Aí você joga pressão para cima do Corinthians, os jogadores do Corinthians, alguns estão acostumados, outros não. Né? Muda todo o cenário do jogo, muda todo o contexto do jogo. Mas o que o Flamengo fez? Todo instante, o Flamengo moroso, entendeu? Toca a bola, lento, esperando. E o Corinthians fazendo exatamente aquilo que se propôs a fazer. Vamos voltar, perdi a bola, não consegui marcar pressão. Volto para trás da linha do meio campo, me posiciono e espero o Flamengo. Só que o Flamengo, a impressão que eu tinha, né, que eu tive nesse jogo, é que o Flamengo iria decidir a hora que ele quisesse aumentar o ritmo. Vai, agora eu vou aumentar o ritmo, vou fazer o gol. Agora eu vou mudar o ritmo do jogo, vou esperar um pouquinho. Só que não funciona dessa forma. Né? Nem sempre vai funcionar dessa forma. Os desfalques são importantes. Mas olha o time do Flamengo. Por que o time do Flamengo não conseguiu jogar? Por que o time do Flamengo não conseguiu pelo menos tocar essa bola com ritmo, né? Ter o controle do jogo? Não, é isso que eu acho que a maioria dos torcedores flamenguistas ficam pensando. Pô, o Corinthians está numa fase, o Flamengo num time bom, né? Com um time de qualidade, não conseguiu jogar, não conseguiu colocar as digitais, vamos dizer assim, colocar o seu estilo de jogo dentro do Corinthians, dentro do jogo contra o Corinthians. Há méritos do Corinthians? Sim, mas o Flamengo pode jogar mais. A gente vê que o Flamengo teve mais posse, mas pouco entrou na área do Corinthians. Olha lá, 20 jogadas na área rival contra 12. O Corinthians trabalhou muito bem por isso que eu acho que, por exemplo, se invertesse, eu entraria com o meu ataque do Corinthians seria Garro, Thales Magno e Giovani. Porque o Giovani entrega mais qualidade. Eu não sei o Hector, que chegou agora, não sei a qualidade dele também. 3 minutos hoje? 3, né, Eugênio? Ele saiu? Também tava... Com 3 minutos ele já caiu. Então, assim, eu colocaria o Giovani, porque o Giovani tem velocidade para puxar contra-ataque, ele tem uma boa técnica, finaliza bem, eu acho que ele finaliza até melhor do que o Yuri Alberto em relação a isso, ele dá mais opção. Né? Aí você libera um pouco mais o Thales Magno, vamos dizer assim, e você faz embora o Garro jogou muito bem, mas você consegue fazer com esses dois volantes uma marcação e dá para o Garro um pouquinho mais de liberdade e fala para ele, quando você perder a bola, vai para o lado direito. Fica ali, ou se posiciona, ou você fala com o Giovani para voltar, entendeu? Até porque o Corinthians não fazia marcação-pressão no Flamengo. Fala, meus queridos e minhas queridas, esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro e na página Mauri de Paula Santos. Se vocês gostaram da matéria, deixa o like de vocês que não são inscritos, se inscrevam, ajude no crescimento do nosso canal, para que assim possamos continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Bom, após essa derrota vergonhosa para o Corinthians, o Flamengo terá 11 dias aí sem jogos por conta da data FIFA. Os jogadores que foram convocados por Dorival Júnior se apresentam amanhã. Então o próximo compromisso do Flamengo é pela Copa do Brasil contra o Bahia no Maracanã. O Flamengo terá aí esse tempo para poder recuperar os jogadores que estão entregues ao departamento médico. Sobre essa vergonhosa derrota de hoje, já foi dito tudo aí na matéria e vamos ver se o Flamengo melhora, se vão fazer alguma coisa. Tem que melhorar, porque do jeito que está, não pode ficar. Saudações.